Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma semana que se iniciou. Nós te agradecemos mais um dia que o Senhor deu a oportunidade de estarmos vivos aqui na Tua presença e também na presença dos nossos irmãos. Senhor, abençoe agora esse momento, a Tua palavra será aberta. Então nos dê o Seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá então. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 28 em diante. Se você, enquanto você abre aí, né? Se hoje Jesus aparecesse na sua frente e ele te falasse assim, existem coisas principais que você tem que fazer na sua vida. E você pode achar meio estranha essa ideia, mas a Bíblia ela fala de muitas coisas, certo? Só que dentro dessas muitas coisas existem coisas que são principais. Ok? Então, tem algumas coisas que são mais importantes que outras, isso é um fato. Até porque a Bíblia, nem tudo que está ali são coisas para a gente fazer. Às vezes tem coisas escritas para falar, isso aqui você não tem que fazer não. Entendeu? E olha só que interessante, Deus ele é tão complexo que esse tipo de coisa ele vai até nas histórias que dão certo. Tem muitas histórias que dão certo, entre aspas, que não é para ir desse jeito por aí, né? Quando a gente olha para o rei Salomão, ele próprio fala, ó, eu sou o melhor rei que existiu em todo Israel. Ele fala, né? E se a gente acredita que ele foi induzido pelo Espírito Santo, não deve ser verdade, né? Em Eclesiastes ele fala isso. Só que Salomão nasce de uma relação errada. Ele é filho de Batseba, que era esposa de Urias. E isso mostra uma coisa interessante. Se a gente olhar, deu certo, né? Que dessa relação nasceu o melhor rei de Israel. Mas será que Deus queria isso aí? Será que Deus queria que Davi olhasse para Urias, mandasse ele para morrer lá na frente de batalha para ficar com a mulher dele? Não. Tá entendendo? Mas quando a gente olha para Salomão, a gente fala, uau, maravilha, né? Ou seja, Deus ele é tão poderoso que ele pode transformar histórias que a gente acha que não vai dar em lugar nenhum, ou que está tão feia a coisa que não tem jeito. E na verdade daquilo lá nasceu o maior rei de Israel. Amém? Amém. Ou seja, Davi vacilou? Ou se vacilou. Talvez um dos maiores pecados. Quando a gente olha para o Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, ele coloca o inferno como 9 ciclos. E aí ele diz que tem o 9º, que é o pior de todos, que lá é guardado para os traidores. E ele diz que lá existe uma besta com 3 cabeças, que na visão dele estaria mastigando os 3 maiores traidores da história, que foram os 2, que eu não me lembro o nome agora, que traíram Júlio César e Judas Iscariotes, que traiu Jesus, né? Para ele, então, o pior pecado de todos seria a traição. Mas Jesus, mesmo assim, ele transformou e Davi é reconhecido no Novo Testamento como o homem segundo o coração de Deus. Um traidor. Entenderam? Quando a gente olha para Davi e fala, puxa, que coisa feia que ele fez. É que a gente não reconhece as coisas feias que a gente passa na nossa cabeça todos os dias. Todos os dias a gente tem que pedir para Deus para limpar o nosso coração. E o próprio Davi, que foi um traidor de fato, ele escreve, sonda-me, ó Deus. Né? Sonda-me, mostra tudo que tem de errado. Sonda tudo que tem ali, limpa tudo. Porque ele é misericordioso o suficiente para limpar qualquer coisa que a gente tenha feito. Amém? Amém? Glória a Deus. E vamos lá. Versículo 28 de Mateus capítulo 6 diz o seguinte. Por que vocês se preocupam com as suas roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, olha só, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Certo? Não fiquem ansiosos. Eu li um trecho inteiro só para a gente entender o contexto. Jesus está falando sobre ansiedade, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês hoje, eu lembro que eu falei que tem alguns pontos mais importantes. Se Jesus aparecesse na sua frente e falasse assim, ó, dentre todas as coisas que você tem na Bíblia, antes de tudo, você tem que fazer isso aqui, ó.
Isso aqui, ó. Não ia ser maravilhoso? E olha como é maravilhoso. Jesus, ele falou que tem que fazer em primeiro lugar. O que ele tem que fazer em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus e a justiça. Você pode fazer o que você quiser da Bíblia. Se você não fizer isso aqui em primeiro lugar, vai tudo por água abaixo. Entendeu? Tanto que ele fala, não adianta nada você ir lá, você está indo para o templo, né, e trazer suas ofertas. Pode largar sua oferta no chão e vai se reconciliar com teu irmão, meu querido. Tem coisas que têm que ser feitas antes, né? Então é o seguinte, Jesus está falando primeiro lugar, e isso que é interessante, né? Quando a gente fala de primeiro lugar, é uma coisa muito importante. Então ele podia ter falado o reino de Deus e o amor, o reino de Deus e a misericórdia, mas ele fala o reino de Deus e a justiça dele. E aqui fica interessante, porque quando a gente pensa em justiça, eu peço para vocês voltarem um pouquinho ali em Mateus capítulo 5, quando a gente tem as bem-aventuranças, né? Jesus vai falar que são felizes ou bem-aventurados os pobres de espírito, ele vai falar os que choram também, os humildes, e olha só no versículo 6, os bem-aventurados que têm fome e sede de quê? De justiça. E olha só que interessante, quando Jesus fala, e só para vocês entenderem, no grego, que é escrito no Novo Testamento, existem palavras diferentes para justiça. Entenderam? Só que a justiça de Mateus 5, versículo 6, aqueles que têm fome e sede de justiça, é a mesma palavra para busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a mesma palavra. Só que olha só que interessante. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê o povo que queria que Jesus cortasse a cabeça dos romanos, né? E quando a gente... Por isso que eu digo assim, ó, meus queridos, nunca subestimem o estudo da palavra na sua língua original. Porque a percepção que tem na nossa língua, ela é completa. Só que às vezes a gente compreende melhor o que o texto queria dizer. Muito obrigado. A gente compreende melhor o que o texto queria dizer quando a gente entende a língua original, entendeu? Então, existem várias palavras para justiça, mas vamos pegar duas principais. Existe a palavra que é usada para justiça de governo, certo? Então, o governo tem leis, todo governo tem leis, tranquilo. E quando você aplica as leis ou deixa de cumpri-las, você está sendo justo ou injusto. Entendeu? Que os gregos chamavam de dike, que é D-I-K-E, né? E dentro dessa palavra tem a dikaios, ou a dikaiosine, que eles chamavam, que é ser justo, mas não de acordo com as leis da sociedade. É ser justo na sua vida, quando ninguém está vendo. Quando ninguém está olhando se é justo ou não é. Porque às vezes a gente segue todas as leis do governo, mas na sua vida pessoal você não é justo com as pessoas que entram em contato contigo, tá entendendo? Essa é a dikaios, dikaiosine. Você pode pagar todos os impostos do governo e tudo mais, mas na sua vida pessoal você não está sendo justo. E é dessa justiça que Jesus está falando. Entendeu? E por que ele vai falar isso? Olha só que interessante. Quando a gente olha para o capítulo 5, a partir do versículo 21, Jesus vai falar, lá no versículo 20, melhor, a partir do 20 aqui, olha o que Jesus fala no versículo 20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for em muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então olha só que interessante, né? Para aquele povo, quem eram a autoridade massa de pessoas que seguem a lei de Deus? Os mestres da lei e os fariseus. Aquele cara é justo, porque ele sabe toda a lei e ele segue ela, ponto. Só que Jesus está falando, eu vou falar um segredo para vocês. Se vocês não forem muito melhor que eles lá, vocês não entram no reino. Aí o pessoal ficou louco, né? Ixi, mas então ninguém vai entrar. Se nem eles vão, né? Imagina nós. Não tem como. Então, parece que Jesus está trazendo um peso para nós aqui. Poxa vida, Jesus, está trazendo peso. E olha só o que ele vai falar a partir do versículo 21. Ele diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo para vocês, qualquer um que se irar com seu irmão já está sujeito a julgamento também. E olha ali no versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo para vocês que qualquer um que olhar para sua mulher e desejá-la para outra mulher, já cometeu adultério no seu coração. Olha lá, no versículo 33, por exemplo, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jurem falsamente, mas cumpram os seus juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo para vocês, não jurem de forma alguma, nem pelos céus e nem porque ele é o trono de Deus, né? Nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jurem pela sua cabeça, pois você não pode
tornar branco nem preto nem um fio do seu cabelo. Seja seu sim, sim e o seu não, não. Certo? E ele vai dar alguns exemplos aqui sobre isso. E olha só que interessante, ele começa a fala falando assim, ó, vocês têm que superar em muito os fariseus. E agora ele falou, se vocês estavam cumprindo, se os fariseus estão cumprindo aqui, ó, não adultera, né, não mente, jura e cumpre, ele está falando isso aí e vocês só cumpriram o raso. Tem mais, vai mais profundo. E aí os caras, mas que peso é esse que Jesus está colocando na nossa cabeça? Porque já era difícil cumprir o raso, e agora ele está aprofundando. E na verdade, eu sempre costumo dizer que o diabo ele mexe muito com a nossa mentalidade, né? E naturalmente o ser humano ele é meio pessimista, só que a depender de como nós enxergamos a Bíblia, a gente interpreta ela totalmente certo ou errado, né? E é isso que ele vai fazer com Eva lá na árvore, né? Ela tinha tudo para desfrutar e só uma que não podia. Quanta coisa para desfrutar, né? E o diabo já começa mexendo com a cabeça dela falando, é verdade que Deus não deixou eu comer nenhuma das árvores? Ele sabia que ela não ia cair nesse papo, mas já começou a mexer com a cabeça dela. Entendeu? Quando a gente olha para esse texto, parece que está colocando um peso, mas na verdade não. E Jesus está falando o seguinte, não basta você fazer as coisas por fazer, você tem que saber o motivo do que você está fazendo. É a motivação do que faz. Até porque Jesus fala, nesse mesmo, é o Sermão do Monte aqui, né, que a gente está olhando. Nesse mesmo Sermão do Monte, ele fala, quer ver que não basta só fazer? Ele diz assim, ó, cuidado com os falsos profetas. Eles andam por aí, eles falam doce. Eles têm uma pele de cordeiro, mas por dentro, eles são lobo-devoradores. E eles, alguns chegarão para mim, para Jesus, naqueles últimos dias. E falarão assim, Senhor, Senhor, mas nós não curamos pessoas, nós não expulsamos demônios e fizemos milagres em teu nome. Só coisa boa. E o que Jesus fala? Eu vou olhar para eles e vou dizer abertamente, nunca vos conhecer. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tá vendo? Eles praticaram atos bons, mas por motivos errados. E que motivos são esses? Vamos lá olha ali o capítulo 6 e o versículo 1. Olha só o que Jesus fala sobre a motivação. Ele fala o seguinte, tenham cuidado para não praticar suas obras de justiça. Ó, a palavra justiça aparecendo aqui de novo. E essa justiça aqui é a justiça da vida pessoal. Entenderam? Tenham cuidado para não praticar suas obras de justiça diante dos outros, pelo qual motivo? Para serem vistos por ele. Tá vendo? Agora Jesus está explicando o motivo. Ó, vocês não têm que ficar fazendo as coisas boas só para postar no Instagram. Ele ia falar hoje em dia, né? Se estivesse aqui. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ele está falando dos mestres da lei aqui. Não fique fazendo suas coisas boas apenas para os outros apontarem dedo para você e falar, lá vai o pastor Gustavo, que homem bom que ele é, né? Olha aí, alimentando as pessoas. Só que só Deus sabe que no meu coração eu estava fazendo isso para quê? Para que os irmãos envissem e falassem, olha só como ele é bom mesmo, né? Não basta apenas fazer. Tem que fazer pelo motivo correto. Tem que fazer pelo motivo correto. E se você tem dificuldade com isso, Jesus fala, pedi e dai-se-vos-á. Buscar e encontrareis, porque aquele que pede recebe, que busca encontra. Por acaso, se vocês aí, seres humanos falhos, se um filho de você pedir pão, você vai dar pedra. Se pedir peixe, vai dar serpente? Não vai. E o Pai de vocês é muito melhor que está lá nos céus. Então, se vocês pedirem coisas para Ele, e Lucas até, né, Mateus ele fala, se vocês pedirem bens para Ele, Ele vai dar. Lucas fala, se vocês pedirem o Espírito, Ele vai dar. Certo? E eu tenho certeza, se vocês pedirem para serem mais humildes, eu duvido que Deus não vai atender essa oração. Porque tem oração que ele fica meio assim, isso aí eu não vou dar, porque isso não vai ser bom, não é conveniente para ele. Mas agora, se pedir para ser mais humilde, eu duvido que Deus negue essa oração. Tem orações que Deus não nega. Quer saber uma oração que Deus não nega? É pedir para que você se encontre com uma pessoa para estudar a Bíblia com ela. Deus sempre leva uma pessoa. É na verdade, André. Se tu pedir para Deus, Deus, eu quero estudar a Bíblia com alguém, vai aparecer, pode ter certeza. Esse ele não nega. Amém. Vai aparecer. É do interesse dele. Vocês estão entendendo? E aí, pior, né? Se você pedir para alguém para estudar a Bíblia com ele, só para dizer que estuda a Bíblia com alguém, aí você já pede 2 orações. Senhor, me dá alguém para estudar e me dá humildade para não fazer aquele negócio só para os outros verem. Tá vendo? Tem coisas que Deus sempre responde e a humildade é uma delas.
Tanto que ele fala, bem-aventurados os humildes de coração. Né? Bem-aventurados os humildes. Então ele está falando o seguinte, ó, não façam apenas coisas pelo motivo errado. E quando a gente olha para a igreja, a gente olha para as pessoas que estão aqui sentados e tal, a gente vê que todo mundo está sentadinho igual, né? Menos eu que estou falando aqui. Só que mesmo que todos estejam aqui fazendo a mesma coisa, pode ser que exista dois grupos diferentes aqui. Pode ser que você esteja aqui hoje porque você acha que fazendo isso aqui, vindo à igreja, orando, cantando com a gente, você vai estar melhor com Deus e aí, quem sabe, você seja mais abençoado, né? Mas tem outros que estão aqui porque já entenderam que a única coisa que eles precisam de bênção é a vida. Eles acordaram hoje e isso para eles é suficiente, porque Deus é misericordioso e nos dá graça todos os dias e a pessoa dele, a presença dele, estando meu dia bom ou ruim, não importa. Eu posso tudo naquele que fortalece. Não é isso que Paulo fala? Por que ele fala isso? Porque ele pode suportar qualquer tipo de circunstância. Então ele vem aqui para agradecer, não vem aqui para se dar bem e para depois ter bênção. Não, a bênção já aconteceu. Ele está vivo, a gente não merece estar vivo. Ele tem uma família, ele tem coisa. Que maior bênção que é isso, né, Luiz? Eu não preciso de mais nada. Se ele me abençoar, maravilha por isso. Mas se não abençoar, eu já tenho milhares de bênçãos. Só que o diabo todo dia ele vai fazer você não ser agradecido por isso. O agradecimento ele é coisa de Deus. O agradecimento é coisa de Deus. O descontentamento é coisa do diabo. Tanto que você vai ver o nível de pessoas que mais se suicidam não são os pobres não, tá? São os que têm muita coisa. Ainda mais se forem países mais ricos. É só gente rica. Gente rica que achou que tinha tudo. Vocês lembram daquele ator que foi muito famoso nos anos 80, 90, Jim Carrey? Lembra do Jim Carrey? Debi Lloyd? Jim Carrey, né? O Jim Carrey, ele foi muito famoso, ganhou muito dinheiro. E aí caiu numa depressão depois, tanto que hoje ele quase não faz mais filme, faz um que outro. E ele disse o seguinte, uma vez numa entrevista, ele falou, eu gostaria que todas as pessoas do mundo inteiro ganhassem e conquistassem tudo que elas querem. Tudo, tudo, tudo. Para elas verem que isso não é suficiente. Não é. Não é suficiente. Vocês estão entendendo? Um cara que chegou um momento que ganha dinheiro, né? Esses dias eu passando no Instagram e eu vi uma pessoa que falou assim, eles fizeram um cálculo e eles calcularam que o Cristiano Ronaldo, sabe, jogador de futebol, ele ganha tanto dinheiro que se ele deixasse uma moeda cair do bolso dele, ele já teria ganhado 3 vezes mais do que aquela moeda valia. Só no tempo dela cair do bolso até o chão. Que loucura! E se eu pensar demais, daí o cara fica triste, né? Mas, vocês estão entendendo? Não é suficiente tudo. Daí chega um momento, imagina ganhar tanto dinheiro assim. Às vezes eu até me consolo, né? Eu falo, eu não ia querer ganhar todo esse dinheiro daí, eu não ia saber o que fazer, né? Porque às vezes dá aquele esforcinho a mais para dar um trabalho e dá uma motivação, né, para a pessoa. Tem um sentido. Mas enfim, vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? Tranquilo. Então Jesus está falando sobre motivação, para os outros não ficarem olhando apenas vocês fazerem. E eu gostaria de ir com vocês ali em Mateus capítulo 1, rapidinho, só para dar uma olhada. Eu estava até lendo hoje um pouquinho sobre isso. E eu notei um detalhe que nunca tinha notado. Mateus 1, 19 e 20. Vamos ler do 18 ali, vamos lá. 18, fala do nascimento de Jesus, né? Olha só o que está falando aqui, ó. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Aí ele vai contar como que foi o nascimento de Jesus. Tá bom? Diz o seguinte, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então a gente tem uma situação aqui, ela está grávida pelo Espírito Santo. Mas olha só que interessante. Por ser José, seu marido, um homem o quê? Um homem o quê? Justo. A gente está falando de justiça aqui. Ele era um homem justo. E não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Vocês lembram da outra vez que eu preguei aqui sobre Jesus e João e eu expliquei essa situação de José aqui? Então, pensa nisso. Só que olha que interessante esse detalhe do texto. Diz que ele mesmo ele ainda não sabe que é do Espírito Santo, tá? Ele ainda não sabe. Mas ele era tão justo e tão bom que ele não queria colocar ela em desonra pública. Então ele queria cancelar em secreto o casamento. E olha que o texto no capítulo 20 ele começa. Mas, depois de ter ele pensado nisso, depois de José, o anjo viu que ele era tão bom. Olha, depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor e disse, José, filho de Davi, não teme receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo,
e ela dará à luz a um filho, e você vai dar o nome dele de Jesus, porque ele salvará todo o povo do seu pecado. Amém? Então olha só que maravilha. Então Jesus cresceu com um homem justo na sua casa, era o seu pai. Né? José era justo. E eu expliquei aqui que José era bem visto pelos fariseus também. Ele abre mão de ser visto desse jeito para criar Jesus. Porque os outros não sabiam que era do Espírito Santo. Entendeu? José, um homem justo. E para terminar com vocês, Mateus capítulo 18. Mateus 18 vai contar justamente, agora ele vai... Jesus fazia isso com maestria, né? Ele era um bom contador de histórias. E se tinha alguém que conseguia colocar situações difíceis em histórias, era Jesus. Eu particularmente sempre gostei, na minha vida inteira, de ler histórias. Até hoje. Não faz muito tempo que eu gostei mesmo de devorar livros, né? De estudar bastante. Antes eu não gostava muito. Então, desde que eu comecei a ler bastante, a gente descobre que todo mundo que gosta de ler não consegue ler um livro de cada vez. Sempre tem 2, 3, né? Então eu sempre leio um livro de teologia e um livro, vamos dizer, de história com E, né? Para não dizer ficção, que às vezes pega mal, um livro de história, tipo o Projeto Sunlight, esse tipo de coisa, as Crônicas de Nárnia, são todas ficção, histórias com E, porque não, história com H é de falar do que aconteceu, né? Beleza, dito isso, Jesus contava muitas histórias. A gente vê que Paulo também lia muito esse tipo de história, porque quando ele vai a Atenas, ele sabe sobre todos os deuses que estão ali. Então ele tinha muito contato com a filosofia, com a história daquele povo, certo? E, inclusive, em Atos capítulo 17, ele cita um dos filósofos que não era cristão, naquele texto, né? Ele diz, não é um dos seus filósofos que fala tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ele falou, oxe, como é que esse cara sabe dos nossos pensadores, né? Ele era um estudioso. E olha só o que Jesus diz, então, ali em Mateus 18, a partir do versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes terei que perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, aí aqui ele vai começar. Olha só que interessante. Você tem que perdoar incontáveis vezes. Por isso, o reino dos céus. Aí lembra que ele fala, Mateus 6,33, coloque o que em primeiro lugar? Então ele vai falar o que se parece o reino dos céus. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Olha o detalhe, a Bíblia está nos detalhes. Olha só o que diz no versículo 25. Esse é o detalhe mais importante do texto. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Ele tinha como pagar, sim ou não? Não. O texto está falando de como não tinha como pagar. Ou seja, o que o texto quer dizer? Ele pode trabalhar a vida inteira. Não tem como pagar. É isso que ele está falando. Não é que ele tem que trabalhar muito. Não, não tem como. Ele já devia tanto, Jesus está falando, que ele podia trabalhar o resto da vida. Ter 5 empregos, não dava. Era muito dinheiro já. E diz o seguinte, diz que tinha que vender tudo, mas o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, dizendo, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. E diz que o Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Olha só que maravilha. E você devia dizer amém por isso, porque eu e você somos esse devedor. E o credor é Deus. O ser humano ele tem dificuldade em atribuir valor àquilo que é imposto a ele, né? Ninguém perguntou se a gente queria nascer, só que a gente nasceu devedor. E eu lembro que essa é uma pergunta que me fazem constantemente. Ainda mais que eu era professor, né? Eu gostava de trazer uns assuntos mais profundos para meus alunos. E uma das perguntas era, pastor, eu acho injusto esse negócio, é Adão e Eva que rateiam, né? E eu que tenho que pagar? Daí eu falei, mas olha só, pensa pelo lado. Lembra que eu falei que o diabo mexe com a nossa mentalidade? Paulo, ele explica isso aí. Ele fala assim como o pecado veio por conta de um homem,
A salvação também veio por conta de um homem. Porque se ele não viesse por conta de um homem, nós estava tudo lascado. Porque daí ia ter que vir Jesus só para Adão, aí outro só para Eva, aí outro só para André, aí outro só para Deise, aí outro só para o Lucas. Ia ter tanta gente justa assim para salvar nós? Não. Então, nós somos pecadores só por causa deles dois mesmo. Só que também somos todos salvos só por causa de Jesus. Amém. Entendeu? Maravilha. Maravilha. Imagina o número da fila que ia estar esperando um Salvador se fosse um por um. Tá vendo como o diabo mexe com a nossa mentalidade? Então, para terminar, diz que aquele homem não tinha como pagar e agora o Senhor olha para ele e tem pena. E ele não precisa de dinheiro, aquele credor. Não precisa, ele tem dinheiro. Então ele libera ele, fala, sua dívida está quitada, então vai embora. Está liberado. Só que o texto continua e olha só o que o texto fala. Diz que no versículo 28, mas quando aquele servo saiu, detalhe, ele acabou de ser perdoado uma dívida imperdoável. Quando ele saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha só o detalhe do texto. O outro que acabou de ser perdoado, tinha como pagar, sim ou não? Não. Era uma dívida impagável. E se a gente olhar friamente, aquilo que o Senhor fez não foi justo, de acordo com a justiça da lei da sociedade. O justo era pagar ou ir para a prisão. Então ele comete uma injustiça perdoando a dívida, certo? Ele cometeu uma injustiça perdoando a dívida, mas o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas é injusto. O justo seria ser preso. Não pagou, está devendo. Só que agora, ele vai falar a quantia do que o outro homem devia para ele, devia 100 denários. Então, quando o texto fala assim, que ele devia uma enorme quantia, não tinha como pagar, e agora ele sai dali e deve 100 denários, significa o quê? A quantia é possível de ser paga. Possível. É pouco, comparado ao que ele devia. É isso que o texto está querendo dizer, é isso que Jesus está falando. Então é pouco. Só que olha o que diz. Diz que ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que deve. Pague-me o que deve, você está devendo. Então, o seu conservo. E o mais legal é que Mateus usa os mesmos termos para o que ele tinha acabado de fazer com o Senhor, só que agora estão fazendo com ele. Diz que o seu conservo caiu de joelhos, assim como ele tinha feito, e implorou, assim como ele tinha feito. E disse, tenha paciência comigo, e eu pagarei. Foi a mesma coisa que ele pediu. Tinha como pagar, sim ou não? Sim. Sim. Era 100 denários. Ele estava atrasado, mas dava. Se o outro trabalhasse um pouquinho mais, dá um gás ali, dava, era 100 denários. Não é tão pouco assim, mas dá para pagar. É possível. Mas já tinha passado o prazo. Então diz o seguinte, mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. É injusto isso aqui que ele fez, sim ou não? De acordo com a lei da sociedade, ele não fez nada de injusto. A dívida que ele tinha perante o credor é uma coisa, agora a dívida que os outros têm perante com ele é outra coisa. Tá entendendo? Outra coisa. Então, em tese, ele não fez nada injusto aqui. É isso que Jesus está falando. Não tem nada de errado até agora no texto. E olha o final do texto, versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Eles ficaram tristes. Então o Senhor chamou seu servo e disse, servo mau, cancelei a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E diz que irado, bravo mesmo, né? Diz que irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Tinha como pagar, sim ou não? Não. Vocês estão entendendo o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está falando o seguinte, meus queridos, primeiro de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Ele está falando o seguinte, o reino de Deus é como essa história que a gente acabou de ler. E a justiça é você ser justo quando ninguém está olhando. Só que baseado em qual motivo? Lembra que a gente falou das motivações? Não é apenas ser justo para que os outros vejam que você está sendo justo, mas é quando ninguém está vendo. Mas por que a gente tem que fazer isso? Pelo simples motivo que se a gente está aqui hoje, é porque a gente não merecia. Se a gente está vivo hoje, é porque a gente foi pago de uma dívida impagável.
E esse é o motivo suficiente, de acordo com Jesus, para a gente ir, quando tiver as tretas, vamos chamar de treta, né? Quando tiver as tretas com os outros, né? Os momentos difíceis, seja no trânsito, no futebol, e por que não, na igreja? Baseado em quê que você vai tratar aquela pessoa do jeito que ela merece? Baseado em Deus. Você vai pensar, como é que Deus me trata? Eu mereço ser tratado do jeito que Deus me trata? Se fosse por merecimento, nós estávamos tudo na vala. Nós estávamos tudo na cova, né? Por merecimento. Quem aqui ousa levantar o dedo e falar, eu mereço tudo que eu tenho de Deus? Eu não ouso. Todos os dias, Deus dá o seu melhor para nós. Mesmo que a gente dê o nosso pior. Todos os dias. Todos os dias. E agora Deus fala, só que não acaba aí, meu querido. Agora o seu dever, como você foi perdoado, é perdoar os outros. Porque a dívida deles perante você é suportável, é possível de ser paga. Ou seja, Senhor, mas ele fez uma coisa muito ruim, não importa. Eu perdoei sua dívida, lembra? Não esquece, não esquece. E olha só que interessante, no Antigo Testamento, por que eles tinham que levar o cordeirinho todos os dias para ser sacrificado? Qual que era o motivo principal? Para que eles não se esquecessem. Para que eles não se esquecessem que eles não são suficientes. Para que eles não se esquecessem que não é por eles que é perdoado os pecados. É por aquele que veio morrer por eles. Amém. Ou seja, toda vez que a gente comete um pecado, o que tem que acontecer? A gente tem que lembrar de Jesus. A gente tem que lembrar de Deus. Deus perdoa a minha dívida. Toda vez que alguém for falar mal de você pelas costas, você ficar sabendo, o que você pensa? Jesus perdoa minha dívida. Eu não mereço. Então a gente vai começar a tratar as pessoas do jeito que elas não merecem. Do jeito que Deus tratou a gente. Amém? Amém. É só desse jeito que Jesus vai voltar. É só desse jeito que a igreja vai para frente. Né? Quando a gente olha para Atos, eu gostaria de terminar com um verso de Atos, mas tem um momento de Atos que Pedro está preso e diz Atos que toda a igreja orava por Pedro. Olha só que maravilha. Isso mostra a importância da espiritualidade, da gente como comunidade, porque o que uniu a igreja não foi as suas próprias vontades perante ela, mas foi abençoar a outra pessoa. O que deixou aquela igreja unida, a igreja de Atos, foi a oração por Pedro. Foi todo mundo de joelhos, deixando as diferenças de lado, deixando as brigas que tinham de lado para orar por Pedro. Ou seja, para orar pela missão. Vocês estão entendendo? O que une a igreja é a gente deixar aquilo que a gente acha que é melhor para a igreja, é a gente deixar aquilo que a gente acha que é melhor para nós, para o nosso cristianismo pessoal e começar a orar por todos nós, um pelo outro. Amém. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Jesus está falando. Em outras palavras, abra mão daquilo que você acha que é melhor para sua vida, abra mão daquilo que você acha que é melhor para a igreja. Você não acha nada. Jesus sabe tudo. Amém. Jesus sabe tudo. O momento que você esquecer de você mesmo e começar a orar pelos outros, se ajoelharem juntos pela missão, aí vocês vão entender o que é colocar Deus em primeiro lugar. O reino dele. Amém. E a justiça. Quando ninguém estiver vendo, a gente vai estar lá, tratando os outros como Deus nos trata, de um jeito que eles não merecem. Porque a gente é tratado como não merecedores todos os dias. Esse é o motivo principal. E olha o que Atos 20, 28 diz. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo o colocou como bispos, a fim de pastorearem a sua igreja, comprada pelo seu próprio sangue. Eu vou ler de novo, presta atenção. Cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês como bispos. Vocês são responsáveis um pelo outro. Colocou vocês como bispos, a fim de pastorearem a igreja, comprada com seu próprio sangue. Eu não sei se você entende o peso do final desse verso, mas ele está falando assim que a gente tem responsabilidade perante o nosso irmão. Sabe por quê? Porque o irmão pode falar mal de mim, pode falar mal do outro, pode fazer maldades perante a minha pessoa. Mas todos eles, sendo maus ou não, foram comprados pelo sangue de Cristo. Amém. Toda pessoa. Você olha para um miserável, às vezes, né? Que quer acabar com a vida dos outros, porque sempre tem na igreja alguém para atrapalhar, é ou não é? Sempre tem uns aí para atrapalhar. Mas esse um aí, que você olha e fala, não dá nada por ele, Jesus deu tudo, que foi o sangue dele. Ou seja,
Você olha para ele e fala, esse cara é um sem vergonha. Esse vai queimar, não é merecedor. E Jesus fala, se olha no espelho e diga o mesmo. Porque você também não é merecedor. E eu morri por vocês dois. Vocês dois valem cada gota do meu sangue que eu derramei na cruz. Vocês estão entendendo? Aquela pessoa, às vezes, que a gente tem um ódio, que a gente tem uma repulsa, que a gente, um termo mais popular, que a gente não vai com a cara, né? Ele vale o sangue de Cristo. Todas as pessoas, todos aqui valem o sangue de Cristo. E isso é muito bom para você saber que você tem valor para Cristo. Tudo que você faz tem valor para Ele. Mas também olhar para o próximo. E mesmo que você odeie Ele no fundo do coração, todos os dias então levante e fale para Deus, Deus, me ajuda a amar Ele. Nem gostar, não quero gostar, eu quero amar. Porque foi para isso que Deus veio. Foi para isso que Jesus veio. Para que a gente aprendesse a amar aqueles que não nos amam. E esse é o desafio de Cristo. Amar quem te ama, até os fariseus fazem. Até os publicanos, até os ladrões fazem. Cristão de verdade é aquele que consegue amar como eu amo vocês. Não merecendo. Amém? Amém. O meu convite para vocês nessa nova semana é que você pense em pessoas que você tem mais dificuldade de lidar mesmo, sabe? Aquele que você não consegue olhar no olho direito. Mas olha só que interessante. A maior atitude e uma das últimas atitudes que Jesus deixou antes de morrer na cruz foi o quê? Não importa. Ele sabia que um daqueles ia trair ele. E ele foi lá e lavou os pés dessa pessoa. É isso que a gente tem que fazer. Se vai gostar da pessoa ou não, pouco importa. A gente tem que servir essa pessoa. Porque talvez, servindo-a, ela encontre paz em Cristo e se arrependa mesmo daquilo que ela fez. Certo? Não se vitimize. Nós somos muito pior do que a gente pensa. E mesmo assim, a bênção nossa é que Deus não liga para isso e perdoa a nossa dívida. Amém? Amém. Então eu convido você a pensar nessas pessoas e orar por elas ao longo dessa semana. Porque Deus é poderoso o suficiente para perdoar nossos pecados e para mudar qualquer tipo de gente, mudar qualquer tipo de situação. Mudar até um rei que traiu um dos soldados mais próximos, mas depois foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Vamos orar? Depois a gente coloca uma música aí, tá? Pode ser depois da oração? Oremos então, meus queridos. Querido Deus, eu te agradeço esse momento tão especial que a gente pôde compartilhar a palavra aqui com a Igreja de Roca. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui nessa noite, que eles saiam daqui felizes, porque eles vão sair daqui com a dívida perdoada hoje. Amém. Senhor, eu peço que o Senhor mude o coração deles, para que a gente não olhe mais para as pessoas que a gente tem dificuldade de lidar. Às vezes não são nem pessoas específicas, mas um grupo de pessoas. E a gente não olhe apenas como meros inferiores a nós, mas que a gente reconheça a nossa inferioridade todos os dias e comece a tratá-los como o Senhor nos trata, de uma maneira que a gente não merece. Senhor, abençoe cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.